Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Palavra do Senhor. Objetivo, então, não é competir, mas vencer. Quando Paulo, ele teve essa experiência de orientar a comunidade de Coríntios, falando tudo isso, ele quis dizer o quê? As mesmas coisas que Jesus disse no Evangelho. Jesus disse que para construirmos uma casa, nós devemos sentar, programar, ver se temos possibilidade, se o dinheiro vai dar para construir essa casa ou não, porque senão os nossos inimigos zombarão de nós, tirarão sarro. Por quê? Porque tudo na nossa vida não é feito de qualquer jeito. Tudo na nossa vida, principalmente para Deus, deve ser bem calculado, deve ser bem avaliado. Se aquilo que eu tenho condições de construir uma casa ou não. Porque senão a casa vai ficar inacabada. Essa casa, ela tem que ter um fim. E a casa que Jesus falou lá, Paulo vem dizer aqui: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem-se muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, fazemos para alcançar uma coroa incorruptível. Essa palavra é muito forte. Paulo, ele diz assim, que ele tem medo depois de ter pregado, rezado, convertido a tantos, ser excluído do reino dos céus. Quando eu penso nisso, eu falo: Jesus, no poder do teu nome, eu que prego para tanta gente, não permita, Senhor, que eu levo tantos para o céu, eu venha perder o céu para a minha vida. Pois quando nós colocamos no caminho de Deus, nós estamos num campo também de batalha. Todos nós, seja você intercessor, seja você da Rafael, seja você da música, seja você do lugar que for dentro da igreja. Avalia comigo um campo de futebol. Um campo de futebol, várias pessoas estão correndo atrás do quê? De uma bola. Estão correndo para alcançar o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo de futebol. Nós estamos num campo de Jesus Cristo, uma terra sagrada, um campo que é de Deus. Cada um de nós ocupa um lugar neste campo,
assim como no jogo de futebol. Se um jogador falhar na tua missão no jogo de futebol, todo o restante da equipe será prejudicada. E perderá ainda o jogo por causa de um que estiver jogando de forma errada ou não estiver desempenhando bem o seu papel nesse campo de futebol. Mas o mais bonito de tudo isso é que no jogo de futebol, todo mundo, um ajuda o outro a vencer, a jogar a bola dentro do campo. Se todos jogarem bem dentro desse campo, vai jogar a bola no lugar certo. Aí está o segredo para vencer. O segredo de Paulo é o segredo dos profetas, é o segredo de Jesus, é o segredo de Maria. Nós estamos correndo atrás de uma bola, mas nós queremos alcançar o nosso objetivo, que é ser vitorioso. Nós queremos chegar no céu e ser coroado. Queremos subir lá em cima, onde Maria, os anjos virão com o troféu de vencedor, dizendo: você não correu em vão. Você sabia aonde você estava correndo e por quem você estava correndo. Você correu rumo a um objetivo que era acertar aquela bola no gol. E você venceu. Aí nós podemos, diante de toda a eternidade, junto com os santos anjos, nos tornar uma só voz, um só canto, um só clamor. Agora, não pense você, Secretaria Rafael, Secretaria Miguel, Secretaria Magnífica, é tantas secretarias hoje. Se você estiver correndo sozinho, sem estar junto com esta equipe, porque somos uma equipe só, você não acertará gol nenhum. Se você estiver lutando sozinho, se você tiver colocado na tua cabeça que você é importante, a equipe mais importante, o ministério mais importante, eu não preciso me unir à música, eu não preciso me unir ao coordenador, eu não me preciso unir ao padre, ao bispo, ao papa, você está no caminho errado. Por quê? Para vencer esse jogo de futebol como num campo, não dá para correr sozinho atrás dessa bola. Eu sou uma equipe, a equipe de Jesus Cristo, uma comunidade, tem que caminhar junto. Portanto, se eu vou na missa do intercessor, a missa não é só para o intercessor, é para todas as secretarias. Porque o que é ser intercessor? Se o músico não for intercessor primeiro, ele não é um bom músico. A música dele não atinge as pessoas com unção, com sabedoria, com discernimento. Se ele não é um intercessor, uma pessoa orante de vida pessoal, ele vai apenas dar show, mas ministeriar música para realizar curas, milagres e prodígios, não vai conseguir. Pode até cantar muito bem, pode até pregar muito bem, mas não vai ter força de tocar o coração do ser humano para converter aquele coração. A tua música não vai ter força de conversão, não vai ter força de mudança de vida. Por isso Paulo, quando ele dizia isso, ele não estava correndo sozinho atrás dessa bola. Paulo tinha amigos, Paulo tinha uma equipe de trabalho, Paulo fazia tudo em comunidade. Paulo na prisão, ele arrancava pessoas de dentro da prisão. Paulo, aonde ele passava, o cinto de Paulo curava, o lenço de Paulo curava. Pedro, aonde ele passava, a sombra de Pedro curava. O povo corria atrás, não porque estava vendo os milagres, mas porque estava vendo o farol, a luz de Jesus Cristo estampada nos profetas, nos discípulos. O povo se convertia, por quê? Porque existia uma luz,
porque exigia uma motivação. Quando nós estamos na frente, não somos o farol, não temos motivação, nós não conseguimos atrair ninguém para Jesus. Eu só consigo atrair alguém para o reino se eu tenho motivação de rezar. Se eu sou orante, eu posso dizer para o outro rezar que dá certo. Se eu tiver dentro de mim a motivação de ir para a missa, eu posso dizer para o outro, vai para a missa, porque eu tenho força dentro de mim de atingir aquele coração para ir para a missa. As pessoas viam Paulo e elas choravam, e elas queriam aquela vida para eles. Será que as pessoas lá fora estão desejando um caminho de santidade, porque nós estamos sendo esses faróis? Porque nós estamos sendo sinais de motivação dentro da nossa paróquia? Ou nós somos como aquele povo que andava com Moisés? Como aquele povo que andava com Elias? Como aquele povo que andava com Josué? Aquele povo que quando via aquele monte de gente na batalha, ele dizia, ih, cara, tinha lá 50 pessoas do lado de Israel, tinha 1000 do outro lado, vamos embora, cara. Porque nós vamos perder essa batalha. Porque nós não venceremos. E aqueles profetas diziam, se nós somos de Deus, se nós temos Deus, nós temos a força maior. Se vocês querem desistir, vão tudo embora. Eu ficarei sozinho. Eu vencerei com Cristo. 50 pessoas venciam uma guerra, matava 1000. O Salmo diz, pode cair 1000 pessoas à tua esquerda, quantos cairão à tua direita? 10.000. E eu ainda não acredito tantas promessas de Deus na palavra. O Senhor me dizendo o tempo inteiro, filho, se colocares-me em primeiro lugar, tu serás salvo, tu e tua casa, tudo virá por acréscimo. A palavra de Deus me garante, se você é um homem de fé, tudo que pedirdes com fé alcançareis. A palavra de hoje diz em Lucas, nada é impossível para Deus. E por que eu sou um soldado, muitas vezes fraco, desanimado, reclamando da vida? Eu não tenho mais palavra de gratidão. O meu corpo não é mais corpo de louvor ao Senhor. Tudo eu reclamo, tudo eu digo que está muita coisa para mim. Eu não tenho mais aquele coração de ver e de arrancar até mesmo de uma aprovação, de uma coisa ruim, algo de bom. Na minha vida eu só sei lamuriar. Está aí uma arma de Satanás para destruir o cristão. A oração de lamúria é a oração do fracasso. Pessoas que recebem Jesus, pessoas que têm Jesus vivo dentro dele, e ainda continua reclamando, reclama da doença, reclama do padre, reclama da irmã, reclama da diocese, reclama do coordenador, reclama para tudo, de tudo e de todos. Gente, Padre Léo diz, existe muitos funcionários de Satanás. Pessoas que perdem, que pagam para pecar. Palavras de Padre Léo. Prega para pecar. Pega o telefone para falar mal do coordenador. Pega o telefone para ligar para o outro para falar mal de fulano. E ainda diz que é partilha. Vou partilhar com você para você fazer uma forte oração comigo. E ainda quando começa a rezar, ainda reza de forma errada. Senhor, quebra essa pessoa da frente, Senhor. Tira essa pessoa da frente, Senhor. Ela não serve para estar lá. Somos funcionários de Satanás. É Satanás que quer tirar as pessoas da frente. Oração do Espírito Santo é aquela como de Jesus. Jesus, Maria Madalena tem solução, sim. Toca no coração dela, liberta ela. Oração de carismático, oração ungida é aquela que pede a mudança da pessoa.
por mais errada que ela seja, por mais pecadora que ela seja, mas eu vou chorar lágrimas de sangue se for necessário, mas eu não permitirei que essa alma se perca diante de Deus. Isto é oração de poder. Aquela oração que não desiste enquanto não vê a vitória, seja no coordenador, seja no padre, seja no bispo. Gente, vocês não têm que rezar para o padre sair da paróquia de vocês, não. Ele sai da paróquia de vocês, vão continuar fazendo a mesma coisa em outra paróquia. Isso é egoísmo. Você tem que rezar para o padre ter uma mudança de vida radical, porque o testemunho dele vai ser muito mais forte naquela paróquia. E se ainda não mudou, é porque você ainda não rezou o suficiente. Porque nós só podemos parar de rezar quando alcançamos a vitória da nossa oração. Enquanto você não alcançar a vitória da tua oração, você não pode deixar de pôr o teu joelho no chão e rezar. Terços, mais terços, mais terços. Missa, mais missa, mais missa. Nem que tiver que fazer o que Santa Mônica fez. Você já pensou se Santa Mônica tivesse desistido de Santo Agostinho? Ela não desistiu. Oração de poder é essa. Onde os profetas ficavam ali em vigília, se vestia de saco, dia e noite, e clamava até vencer. Oração de poder é essa. Oração que você faz para o outro se dar mal na vida, para o outro não pregar mais, para o outro não cantar mais. Essa oração não provém de Deus, não provém do Senhor. Por isso perdemos muito tempo, porque em vez de rezarmos, ter humildade no nosso coração, de querer que o outro seja melhor do que nós temos medo. Nós temos medo de dar, de devolver a Deus aquilo que é de Deus. Você tem dom porque Deus te deu. Você pode pregar e cantar e rezar e ordenar que o inimigo saia de uma pessoa, porque é Deus que faz isso através de você. Porque se Deus não fizesse, eu e você não faríamos nada. Tudo que vamos fazer tem que ser em nome de Jesus Cristo Nazareno. Quando aquele coxo chegou no templo, diante de Pedro, o que aquele coxo pediu? Ele pediu dinheiro. E Pedro não tinha. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Pedro tinha Deus. Pedro tinha amor. Pedro tinha compaixão. Pedro tinha misericórdia. E isso é maior do que qualquer dinheiro. Pedro então deu aquilo que não era dele, era de Deus. E falou assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Foi andando, saltando, pulando e louvando a Deus aquele paralítico. E nós temos usado o nome de Jesus. Senhor, eu não tenho talvez dinheiro para ajudar pessoas, mas eu tenho fé. Eu tenho talento que você me confiou e eu não posso enterrar debaixo da terra, porque um dia Deus te cobrará por esses talentos que Ele te confiou. E se você não está usando, porque todos os dons e talentos não é para edificar a mim mesmo, mas o outro. E se eu não estou usando em favor do outro, se eu prego e eu não estou buscando uma intimidade com a palavra de Deus, uma vida forte de oração pessoal, uma vida de intimidade com os sacramentos, eu vou ter que me ver com Deus um dia. Pregar não é fácil não, gente. Pregar é uma responsabilidade que você assume diante de Deus. Todas aquelas pessoas que estão escutando aquela pregação, passa você a ser responsável pela alma dela, a rezar por ela. Levar a palavra é levar salvação. E se eu levo a salvação, eu tenho que levar até que a morte chegue até mim, ou até a eternidade. Eu não posso brincar com vidas, com alma, não. Estar nesse caminho, nesse campo de batalha, é não ficar reclamando e lamuriando da vida.
Tem gente que reclama porque pede para ele rezar um terço. Tem gente que reclama porque pede para ele rezar um rosário. Mas, gente, quem não gosta de rezar não vai aguentar o céu, não. Porque o céu é oração eternamente. Quem não gosta de rezar não vai aguentar a eternidade. Agora, se eu sou intercessor, mas eu não luto para vencer, vou deixando todas as minhas missões pela metade, vou reiniciando outras obras, sem vencer uma, eu não rezo de maneira específica, eu não venço na vida daquela fulana, daquele cicrano, e muitos intercessores ainda dizem assim: esse fulano não tem mais solução. Esse não é o Deus que eu conheço. Todas as pessoas têm solução diante do meu Deus. O drogado, a prostituta, o alcoólatra, todos. Quem que era Paulo? Um pecador, um assassino. Deus fez de Paulo o quê? Um homem que brilhou e brilha até hoje a glória de Deus. Quem foi Moisés? Um assassino. Deus fez dele o quê? Um homem que levou uma nação para a terra prometida. Vocês estão entendendo? Esse é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, Ele não desiste de nenhuma alma. O Deus que eu conheço é aquele que dá sempre louvores ao Pai. O teu corpo, as tuas atitudes, tem que ser atitude de louvor ao Senhor. Nós estamos criando dentro da igreja, muitas vezes, um povo acomodado, um povo que não quer saber de sacrifício, um povo que não quer saber de jejum, um povo que não quer saber de penitência, um povo que não quer saber de ir na missa, um povo que não quer saber de confissão, um povo que não quer saber mais de rezar o rosário, e a palavra de Deus. Se tiver que exigir tudo isso, eu caio fora. Somos que nem cristão pipoca, começou a apertar, esquentar, caímos fora da panela. Por quê? Porque nós não queremos compromisso. E a via para chegar no céu, a porta é estreita, é de renúncia, é exigente. Quando ficamos falando mal do irmão, do coordenador, nós estamos sendo canal de impedimento para a obra de Deus naquela diocese. Em vez de falar mal, dobremos o joelho e rezamos. Ser coordenador, gente, não é fácil. Não é fácil. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser coordenador, todo mundo quer conduzir, todo mundo quer cantar. Mas isso tem um preço. Isso te custa sangue. Isso te custa, às vezes, como os profetas, até a tua cabeça. Veja, os profetas foram degolados, outros foram crucificados. Quando chega a parte de ser purificado, quando Deus começa a purificação dele, desse ouro que é você e eu, a gente não quer. Porque o forno da purificação é quente, é mais de 1000 graus. A gente quer fugir. Mas a palavra de Deus diz para nós. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Pois vos é necessário a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Desistir agora não dá mais. Quem pensou aí e falou: agora eu vou desistir de ser intercessor, sinto muito. Quem pensa: eu não tenho dom para isso, Deus é o Senhor dos dons, Ele te capacita. Deus, toda capacitação vem de Deus, diz a palavra. Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Deus transforma uma rocha em água, porque o poder vem dele. Por isso,
Filhos, eu quero dizer para você, não dá mais para desistir, porque desistir agora é morte fatal. Agora não dá mais, estamos no campo de batalha e devemos prosseguir decididamente rumo à coroa incorruptível. Devemos ser santos, custe o que custar. O caminho é estreito, mas a graça de Deus é imensa. Aqueles que colocaram a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra algumas armas que eu posso vencer no Senhor, se eu continuar perseverando. Eu quero dizer para vocês algumas armas, que quem tiver em dia com essas armas, não tem que ter medo de nada. Se você carregar na tua bagagem essas armas que o Senhor deixou para que eu e você fôssemos vencedor, você não tem que ter medo de nenhum inimigo, porque o inimigo é perdedor no momento que você está em estado de graça, no momento que você luta por uma santidade perfeita. Palavra de Deus, a primeira arma que eu quero dar para vocês, nesse caminho de perseverança, está lá em Amós capítulo 8, versículo 11 a 12. Amós capítulo 8, versículo 11 a 12, diz assim: Oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Escutar essa palavra do Senhor, que nos cura, que nos exorta, que nos santifica, mas nesse dia, não haverá mais tempo, que eu e você não temos que passar por esse dia. Palavra de Deus é uma arma de poder para quem quer escutar a voz de Deus. Você vive reclamando que não sabe escutar a voz de Deus, é só ler a Bíblia. O único jeito que o intercessor tem de saber 100% com eficácia que Deus falou é através da palavra, gente. Porque eu posso até dizer que Deus falou tal coisa, mas o meu humano pode ter agido. Agora, se eu disser para você que lá em Isaías 43 está escrito: Jesus te ama com amor eterno, eu te aprecio e te amo, é Deus falando, é palavra de Deus. Isso sim cura, isso sim liberta. Intercessores, vocês têm toda metodologia nas mãos de intercessão. A palavra de Deus jamais erra. E quando você reza com a palavra de Deus, com a voz de Deus, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, 3 armas Jesus usou para vencer Satanás. Qual foi as 3 armas? Palavra de Deus, palavra de Deus e palavra de Deus. Com 3 versículos bíblicos, Jesus destruiu toda a armadilha de Satanás. Eu quero dizer para vocês, muitos que já leram a palavra, já se sente doutor da palavra de Deus. Não caia, gente, nesse erro, nessa hipocrisia. A palavra de Deus tem que ser comida todo dia, cada instante, porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva. Vocês querem vencer nesse período de dificuldade? Uma arma de poder, mas muito poder, é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, eu vou sentir vontade de ir para a missa, porque na carta de Paulo está dito que aquele que comunga o corpo de Jesus e bebe o sangue dele,
sem preparação, comunga sua própria condenação. A palavra de Deus vai me dar uma seta certo para que eu vá para a missa, e se eu chegar lá, eu tiver uma falta de perdão com o outro, a palavra de Deus diz o quê? Se você for fazer o teu ofertório e tiver alguma coisa para acertar com o teu irmão, o que você deve fazer? Deixa o teu ofertório. Nem Deus aceita o nosso ofertório. Você vê que triste isso? Nem Deus aceita o nosso ofertório se a gente vê com falta de perdão. Vai lá, acerta primeiro com teu irmão e volta a fazer tua oferta. A palavra de Deus me orienta que então, se eu estou aqui buscando o Senhor, eu tenho que buscar de maneira perfeita. Se eu vou receber Jesus, eu não posso receber Jesus com pecado. E quantas pessoas perdem missa final de semana, no domingo, pecado mortal. Está no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Pecado mortal, faltar na missa final de semana. Quantas pessoas que estão em pecado mortal e vai lá e comunga sua própria condenação. Paulo diz: esta é a razão porque muitos entre vós estáis adoentados. Muitos entre nós estamos adoentados, porque nós temos ido diante da mesa eucarística, machucado, magoado com o outro, e ainda com a atitude de não perdoar, despreparado. Não podemos mais permitir isso. A palavra de Deus me diz, porque está lá escrito em Jonas, para salvarmos uma cidade, primeiro, Deus colocou Jonas dentro da baleia, daquele peixe, para ele ter primeiro vida de oração pessoal, 3 dias que antecede, 3 dias de prefiguração da ressurreição de Jesus, 3 dias de escuta de Deus, de cura pela desobediência dele, de perdão. Depois Deus disse para ele: vá até essa cidade e diga o jeito certo para eles vencerem: jejum, dobrar o joelho no chão, penitência, vestir-se de saco, para a misericórdia de Deus chegar àquela cidade. Lágrima nos olhos. Nós às vezes estamos tão secos da graça de Deus, como aquelas árvores secas. Pode cair a chuva que for, né? A graça que for, a gente não consegue sentir nada. Já viu aquele fulano que foi no retiro e disse assim: retiro foi péssimo. Aquele pregador desungido que eu nunca vi. Esse é o tipo de cristão que está em débito na sua oração, na sua intimidade com os sacramentos e com Deus. Porque quando nós estamos cheios, pode vir a pessoa que for aqui pregar um retiro, fazer o nome do Pai. Eu tenho sensibilidade de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que muitas vezes a gente fala: eu estou em aridez. Vocês já ouviram essa palavra? Jesus, mas estou atravessando um deserto, uma aridez tremenda. Nem toda aridez é de Deus. A maioria das aridez é por causa do pecado. Está no catecismo, podem ler lá. O pecado faz você não ter sensibilidade de Deus. Deus permite que passamos por um momento de deserto? Permite. Mas quando atravessamos esse momento de deserto, nós temos a força, a esperança. Nada nos derruba. Agora existe muitos desertos que é por causa do pecado. É o pecado que nos leva a muitas vezes ao deserto. Portanto, a palavra de Deus me dá uma seta. Jejum é uma arma de poder? É uma arma de poder, gente. E jejum não mata ninguém. Como eu disse, na primeira missão de Daniel, vocês podem ler lá no livro, Daniel faz o quê? 10 dias de jejum com os seus amigos. E depois, ele ficou mais gordo do que aqueles no qual ele foi lutar lá. Daniel, quando ele foi falar com o rei, para que o rei mudasse aquela ideia que ele estava dentro dele, e que ele interpretasse o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel ficou uma noite inteirinha em vigília, em oração. Então,
A palavra de Deus me mostra, vigília, outra arma de poder para se vencer. Naquele dia, Daniel foi com as palavras de Deus. Depois, Daniel, na outra missão, Daniel ficou 21 dias de jejum. Daniel venceu, por quê? Porque ele rezava. Gente, é muito clara a palavra de Deus. Ninguém vence uma batalha se não tiver essa vida de oração, não. Quanto mais se reza, mais se deve rezar, sim. Isso é uma coisa que eu digo para você. Porque mais você vai descobrindo os caminhos no qual você vai devendo lutar. Mais você vai descobrindo as armas certas. Qual arma você vai vencer aquilo? Quando você está doente, você vai no médico. Está com dor de cabeça, o médico não vai passar Dorflex para você e para o outro. Cada um ele vai passar um remédio. Na palavra de Deus, para cada coisa tinha uma arma. Para cada coisa Jesus usou uma arma para vencer. E daí? Jesus venceu com o samaritano só com um olhar, só com acolhimento. E como discernir se vai destruir isso com a vigília ou com o rosário, se eu não tiver uma vida de intimidade com Deus? E quanto mais rezo, mais eu tenho sensibilidade da voz de Deus, do que Deus quer para aquele lugar. Então a palavra de Deus me dá uma seta, uma arma importante. Depois, a palavra de Deus diz o quê? Que eu não devo ter medo de nada. Um servo de Deus não deve ter medo do inimigo, não. Medo de nada. Um dia um santo viu o demônio face a face. O santo pediu para o demônio: o que você mais odeia no ser humano? O demônio respondeu: o que eu mais odeio é quando ele vai no confessionário fazer uma confissão, e ele foi sincero naquele confessionário, confessou todos os seus pecados. Ao sair dali, eu não tenho mais força nenhuma sobre a vida dele. Às vezes nós vamos confessionar, mas nós escondemos alguns pecados. Não temos vergonha de pecar, mas temos vergonha de confessar, de ser humilde. Portanto, gente, nós temos que começar a ver que nós temos que ter humildade. Eu preciso do outro para vencer nessa batalha. Sozinho, uma equipe sozinha não vence nada. Eu contava um testemunho agora há pouco para as intercessoras, que eu dizia o seguinte: ano passado inteiro, Deus me levou para muita cidade a pregar sobre a unidade. Porque Deus dizia: esse meu povo está dividindo. É secretaria tal fazendo uma coisa, é secretaria tal outra. Nós precisamos unir força, porque senão nós não vamos vencer nunca. Aí então começamos a unir forças. Eu me lembro, falei para elas que preguei um retiro lá em São Paulo, final do ano, novembro. Tinha até o Frei Patrício, esse que escreve os livros de Santa Teresinha. Tinha comunidade, tinha eu. Tinha um padre do Rio de Janeiro, da Renovação. Tinha um padre de Brasília, da Renovação. Tinha um padre lá da cidade de Jundiaí. Tinha o bispo que celebrou a missa no início. Foram 4 dias de retiro para 5.000 pessoas. Tinha o Flavinho que pregou junto com a gente. Teve a Adriana que cantou, o Valmir Alencar. Nós juntamos força. Vida e Reluz. Olha, Toca de Assis intercedendo por nós. Juntamos todas as forças. Gente, quem esteve naquele retiro 4 dias, pode testemunhar para vocês o que foi aquele retiro. Nós estamos perdendo força porque a gente está fazendo coisa muito individual, sozinho. Por isso que nós estamos enfraquecendo. Aí você vai lá e aquele pingo de gente, não tem força. Mas se todos vocês convidar a paróquia de vocês inteira para ir na missa do intercessor, vocês vão ver o que vai acontecer naquela igreja. Vocês vão me testemunhar depois. Se começarem a fazer vigília, convida todo mundo para vigília, paróquia inteira. Vocês vão ver o que vai acontecer. Se vai outros movimentos, não precisa ficar orando em língua, só ora a oração do terço, do rosário. Precisamos somar força com urgência, gente. Porque senão nós vamos cair. Nós não vamos vencer. Sabe por quê? Tem muito servo enfraquecido na fé. Servos que não têm mais ânimo de fazer nada, porque precisa de oração.
precisa de alguém que seja sirineu na vida dele. Alguém que ajuda ele a carregar a cruz. E se nós não nos unirmos, cada um vai desanimando, vai perdendo sua força. E depois, buscar tudo isso de volta, restaurar tudo isso é difícil. Por isso eu quero que vocês peguem comigo alguém que uniu essas forças. O livro de Judite. Peguem comigo o livro de Judite, capítulo 8. Nós vamos ver uma mulher que uniu as suas forças com o povo de Israel. Nós vamos ver nessa mulher a grande marca de ser intercessora. Uma mulher que vestiu a camisa de ser orante. E isso que nós devemos nos espelhar é numa Teresa d'Ávila, é numa Teresinha do Menino Jesus, é no São João da Cruz, é no Francisco de Assis. Tirar os nossos olhos desse comodismo, desse povo preguiçoso que não quer saber de nada. Colocar os nossos olhos numa Madre Teresa de Calcutá, em quem se consumiu dia e noite, até mesmo as suas forças, a sua saúde, para ver a igreja de Cristo de pé. É nisso que nós devemos nos espelhar, e não ficar reclamando, lamuriando. Então, depois vocês leiam Judite inteiro em casa, e no capítulo 5 vocês vão ver que o povo, quando eles iam vencer uma guerra, os inimigos de Israel, eles primeiro averiguavam se aquele povo de Israel estava em pecado. Se o povo de Israel estivesse em pecado, eles lutavam, porque eles venciam a guerra. O que faz a gente perder é o nosso pecado. Depois, eles então viam se o povo de Israel não estava em pecado, eles não iam lutar, porque eles sabiam que eles iam perder a batalha. Confissão, sacramento de confissão é para todos. Pelo menos uma vez por mês. E quem é intercessor não pode passar mais de um mês sem confissão. E se você ainda está confessando os mesmos pecados, é porque você ainda não superou esses pecados. Precisa vencer o pecado da mentira, da falsidade, da lamúria, da reclamação. Porque na hora que você vencê-los, não vai precisar confessar mais ao padre. Então hoje tem gente que diz assim: irmã, não vou confessar não, porque é sempre a mesma coisa. Meu filho, é que você tem que ir, porque você ainda não venceu esse pecado. Então, lá no capítulo 8, nós vamos ler, só para vocês enxergar aqui o retrato de um grande intercessor. E eu faço questão de ler a palavra inteira, porque a gente às vezes lê um versículo e o povo não é acostumado a ler a palavra de Deus. E no retiro, a gente tem que pelo menos dar ao povo a palavra de Deus. Porque eu conheço a palavra inteira, mas nem todos conhecem. Então eu quero ler junto com vocês, porque pelo menos esse capítulo vocês vão saber. Lendo pelo menos esse capítulo, vocês vão sair falando: eu li um capítulo inteiro, já sei onde que está essa palavra. Intervenção de Judite. Ora, tudo isso chegou aos ouvidos de Judite, viúva. Só um pouquinho antes, no versículo 3, capítulo 7, versículo 13. Veja o que está escrito: Deus seja juiz entre nós e ti, pois recusando negociar a paz com os assírios, atraíste a desgraça sobre nós, desgraças sobre nós, e por isso entregou-nos Deus nas suas mãos. Então daí vem toda uma oração. Depois eu quero que vocês leiam essa palavra, vocês vão ver que importante que é essa palavra. Aí entra para vocês entenderem o que Judite fez. Judite então, viúva, filho de Merari, filho de Dox, filho de José, filho de Josias. Essa mulher então, ela se coloca em oração, e no versículo 4 diz assim: Judite ficara viúva, havia 3 anos e meio. Ela tinha feito ao andar superior de sua casa um quarto reservado para si, no qual se conservava retirado com suas criadas.
trazia um cilício sobre os rins e jejuava todos os dias, exceto nos sábados, as luas novas e nas festas do povo israelita. Era extremamente bela, e seu marido tinha lhe deixado grandes riquezas, numerosos criados e domínios cheios de rebanhos, de bois e de ovelhas. Era muito estimada por todos, porque tinha grande temor a Deus. Não havia ninguém que falasse mal a seu respeito. Sabendo, pois, que Osias tinha prometido entregar a cidade dentro de 5 dias, mandou alguém chamar os anciãos Cabri e Carmi. A estes vieram ter com ela. Ela disse-lhes: como é possível que Osias tenha consentido entregar a cidade aos assírios dentro de 5 dias, se não nos chegar socorro? Quem sois vós para provocar assim o Senhor? Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia? É outra coisa errada que a gente faz. A gente dá tempo para Deus, né? É errado. Tem que deixar nas mãos do Senhor. Ele sabe a hora certa. Quem sois vós para provocar assim o Senhor? Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia? Mas antes de excitar a sua cólera e acender o seu furor, vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia e fixasse-lhe um dia ao vosso arbítrio. Mas o Senhor é paciente. Façamos, pois, penitência por isso e peçamos-lhe perdão com lágrimas nos olhos, pois Deus não ameaça como os homens e não se deixa arrastar com eles a violência da cólera. Humilhemo-nos diante dele e prestemos-lhe nosso culto com espírito de humildade. Roguemos ao Senhor com lágrimas que nos conceda a sua misericórdia, como lhe aprouver, para que assim, como se perturbou o nosso coração com orgulho de nossos inimigos, do mesmo modo encontremos glória em nossa humilhação. Nós vamos preparar agora, porque o meu retiro sem Jesus, eu não sou ninguém. Nós vamos rezar agora, mas não aquela oraçãozinha assim, sabe? Aquela oraçãozinha que o inimigo olha, como foi aqueles discípulos, né? Lá expulsar o demônio, ele falou: bom, Paulo eu conheço, agora você, meu filho, não sei nem quem é. Mas nós vamos fazer uma oração de carismático, cheio do fogo do Espírito Santo. Olha, o céu tem que descer aqui agora, o fogo tem que descer, tem que queimar tudo que não presta desse lugar, da minha vida, da tua, dessa igreja, dessa diocese. Ao voltar para casa, nunca mais seremos o mesmo. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos cantar uma música para receber aquele que vai na nossa frente. Quem é? Ele vai destruir tudo neste lugar agora. E você pode ter certeza que ao voltar para casa, ninguém vai te conhecer mais. Porque esse homem, essa mulher velha vai ficar aqui. Vamos cantar do nosso Deus. Nós só vamos sair daqui a hora que a gente experimentar o céu caindo neste lugar, amém? Então vamos lá. Vamos cantar então, preparando a nossa alma para receber Jesus, o maior homem da história. Jesus vence tudo. Se você mudar o teu jeito de pensar de hoje em diante, louvar o Senhor por tudo, todas as circunstâncias, dar graças a Deus, eu posso te garantir, a tua vida vai se transformar no céu. Teu marido bebe, louve o Senhor por ele. Se todo dia você disser para ele que ele é uma bênção de Deus, como um caso lá no Nordeste, eu ensinei uma mulher a dizer: fala que teu marido é uma bênção, teu marido é um santo de um homem. Toda palavra se cumpre, toda palavra que sai da minha boca, seja ela positiva ou negativa. Se for positiva, Deus toma posse. Se for negativa, quem toma posse é Satanás. Em pouco tempo, aquele homem estava na igreja, está até hoje, de joelho dobrado diante de Deus, rezando, porque a mulher proclamou a vitória na vida daquele homem.
Não proclame mais que teu filho não preste, que ele é uma pessoa medrosa. Não proclame mais que teu filho não consegue nada, que teu filho não arruma emprego. Mas a partir de hoje, Senhor, eu te louvo pelo emprego que você já deu para o meu filho. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que você vai realizar de bom na minha família. Tua família está dividida. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus da união. E eu glorifico a Ti, porque Tu trarás a prosperidade na minha casa. A comida acabou. Louve o Senhor, Ele tem poder de multiplicar. Ele tem poder de pôr um anjo na tua porta e levar tudo que você precisa. Não peça pouco, peça muito, porque o Deus é o Deus da prosperidade. O teu Pai é o Pai do impossível. Fale com o teu Pai em nome de Jesus e peça tudo o que tu queres. Cante, exalta o teu Deus. Vem, Senhor Jesus. Vamos O olhar para coração já bate Ele, o nosso forte ao Deus, te o nosso ver. Jesus. Com Ele eu sou mais do que Tua vencedor. graça Com Ele eu hoje não tenho que ter quero medo de nada. receber. Ele vence por mim. Por mim. Sem a bênção do Senhor, Eu sei viver. Sei Nós temos viver. o céu no meio de nós. Glória a Deus. Cante, vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cante pra valer. Olhar Ele o merece. povo ao teu redor, Olha o teu povo, me faz Jesus. lembrar. O teu povo é lindo, Senhor. A Ame eles. multidão Derrama uma chuva do teu amor agora, Senhor. Sem a bênção Senhor do Senhor, eu não Santo sei de viver. Israel, Por isso eu quero cantar. Cante está também neste lugar. neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Se você soubesse quanto amor Jesus está derramando agora nessa diocese, na tua vida. Tanto amor. Jesus diz: beba do meu amor, filho. Eu não quero te condenar por aquilo que você deixou de fazer. Eu só quero te amar. O Senhor coloca forte. Muitos aqui não têm recebido amor. Muitos aqui têm sido desprezados. E há muito tempo que você não sabe o que é amor de Deus. Deus está te amando, filha, filho. Essas lágrimas é lágrima de quem diz: Senhor, que bom chorar por sentir você. Que bom saber que você olha e me ama, apesar do meu pecado.
Apesar da minha miséria, você é um pai, amor. Deus cura fortemente o desamor, a marca do desamor. Eu vejo Jesus diante de cada um agora, abraçando você, curando você. Eu vejo Jesus com as mãos dele sobre a tua cabeça. Pessoas aqui que estavam até com tumor no cérebro, dores de cabeça forte. Filho, nunca mais você vai ter esta diocese a graça de ser um intercessor com lágrima nos olhos, como Judite, como Daniel, como Elias, como Tobias, como Sara, como Jesus. Diante da morte de Lázaro, não retenha mais as lágrimas. Tuas lágrimas tinham sumido, filho. Nem chorar mais você chorava. Chore tudo que você não chorou na perca daquele ente querido. Jesus está curando pessoas que encheram você de medicamento. Você guarda essa dor dentro de você. Chore. Aquele dia você não chorou, você guardou dentro de você. Chore agora. Jesus cura você desse dia. Jesus cura também pessoas que têm saudade de entes queridos, saudade da mãe, saudade de pessoas que foram importantes na tua vida. Dizia que servo não chora. Você é humano, filho. Jesus também chorou. Chora a dor da tua saudade. Deixa Jesus te curar a perca daquele filho. Não tenhas medo. Jesus também cura coração de criança. Quando era pequeno, a mãe não deixava chorar. Alguns meninos que o pai disse que homem não chorava, e você cresceu com essa dureza de coração. Enquanto o ministério vai cantar essa música, deixa Deus te amar. Deixa Deus te curar o mais profundo do teu ser. Deus me mostra muitas pessoas sendo curadas do interior, traumas do subconsciente, pessoas que não conseguiam perdoar por causa de um trauma do ventre materno. Deus está cortando agora os vínculos, as raízes. Tenha medo de deitar no colo do teu pai, no colo da tua mãe. Você que não ganhou colo de pai, colo de mãe, deita agora no colo da tua mãe do céu. Você que nunca teve um colo para chorar a tua dor, a dor da incompreensão. É Jesus no nosso meio, nos dando colo, nos curando. Não barre a experiência de Deus. É você e Deus agora. Ele vai curar muitos fisicamente, espiritualmente, interiormente, psicologicamente. Nós não imitamos os pecados de nossos pais, abandonando Deus para adorar divindades estranhas. Por este crime foram entregues à espada, à pilhagem e ao desprezo de seus inimigos. Nós, porém, não admitimos outro Deus fora dele. Esperamos com humildade a sua consolação, e ele vingará o nosso sangue dos males que nos causam nossos inimigos. Ele humilhará toda nação que se levantar contra nós. O Senhor nosso Deus cobri-los-á de vergonha. Agora, meus irmãos,
já que sois os anciãos do povo de Deus, e que sua vida depende de vós, reanimai os seus corações com vossas palavras, para que ele se lembre de que nossos pais foram tentados, a fim de que se verificassem se eles serviam verdadeiramente ao seu Deus, que ele se lembre de como nosso pai Abraão foi provado e de como passou por múltiplas tribulações para se tornar o amigo de Deus. Daí depois no versículo 27. Consideramos que estes tormentos são menos graves que nossos pecados, e que esses flagelos com que o Senhor nos castiga, como os escravos, foram nos mandados para nossa emenda e não para nossa perdição. Osias e os anciões responderam: tudo o que dissestes é verdade, nada é repreensível nas tuas palavras. Roga, pois, ao Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Judite respondeu-lhes: se reconheceis que o que eu vos disse vem de Deus, examinai se vem igualmente dele o que eu resolvi fazer, e orai para que Deus me ajude a realizar o meu desígnio. Ficai esta noite à porta, e eu sairei com minha criada. Orarei então para que, como vós o dissestes, o Senhor olhe para o seu povo de Israel dentro de 5 dias. Mas não quero que procureis saber o que eu vou fazer, enquanto eu mesma não voltar para vos avisar. Não se faça outra coisa que rogar por mim ao Senhor nosso Deus. Gente, se vocês lerem Judite, vocês vão ver que mulher de fogo no Espírito Santo. Ela não quis ir lá, ela sabia que ela tinha poder e unção de Deus para rezar sozinha por aquela batalha, mas ela não queria se orgulhar por vencer sozinha. O verdadeiro servo de Deus é aquele que prega junto com mais 10. Ele não se gloria do trabalho que ele faz, porque ele sabe que sozinho ele não fez nada. Ele precisou do ministério de intercessão, do ministério de cozinha, de um ministério de música, de alguém para organizar. Esse é o verdadeiro servo do Senhor. É aquele que sabe que a humildade para vencer qualquer coisa é importante. Por isso, Judite, ela quis contar com a oração daquele povo. Vai lá, fica de joelho uma noite inteira e eu vou rezar também. Depois de todos esses dias de oração, Judite venceu. Judite destruiu o inimigo. E Judite voltou, lá no capítulo 13. Judite voltou, capítulo 13, versículo 17. Aquele povo queria olhar e saudar Judite. Judite disse: não é a mim, é Deus. Primeira coisa que nós vamos fazer agora: louvai o Senhor nosso Deus, disse-lhe ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que se cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Essa noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Depois no versículo 20: mas juro-vos pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir como ao demorar-me lá, como ao voltar. O Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele o reduziu-me a vós, livre de toda a mancha do pecado, cheio de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Dai-lhe glória a todos vós, porque é bom, porque sua misericórdia é eterna. Então todos, adorando o Senhor, disseram a Judite: o Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Palavra do Senhor. Quando eu vou para a missão, quando nasceu esse trabalho dos missionários de Santa Teresinha, Deus dizia no meu coração que era necessário todos rezarem pelas minhas missões. Para encerrar esse momento, pegue comigo a palavra de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Tu és feliz, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te protege, espada que te engrandece. Leiam bem forte comigo: teus inimigos virão adular-te
mas tu pisarás por cima deles. De novo, teus inimigos virão adular-te, mas tu pisarás por cima dele. Olha, gente, é isso mesmo. Eu quero encerrar com este versículo. Eu estava em São Paulo conduzindo um retiro. Eu quero dizer para você do poder da Eucaristia. Eu estava conduzindo um retiro em Jundiaí, São Paulo. Eu fiz um momento de oração em silêncio, porque quem cura é Jesus. Jesus entrou ali. Aonde Jesus entra, o demônio não aguenta. Então, estava aquele silêncio profundo. De repente, uma mulher, houve manifestação naquela mulher. Eu nunca vi uma pessoa mudar totalmente a face quando o demônio se apodera de alguém daquela forma. Ela mudou a face. Eu enxergava o próprio demônio, não só eu como todo mundo. Ela saiu de lá, de trás, tinha um monte de gente ajoelhado, eu estava diante do Santíssimo, e eu estava bem assim, bem em silêncio, quieta, adorando Jesus. E ela saiu de lá, e veio até Jesus, chegou diante de Jesus e disse: eu te odeio. E quando ela foi para tocar, empurrar Jesus, ela caiu para trás. A força de Deus, ela não conseguiu nem tocar. O demônio não consegue tocar na luz. Naquela hora, eu fiquei em silêncio, aquele povo ficou apavorado, porque o povo estava vendo, gente, a manifestação do mal ali. E eu fiquei tranquila, porque eu sabia que meu Deus era a minha defesa, eu não precisava me preocupar. Às vezes a gente vê as secretarias tão despreparadas, o que destrói o demônio é amor, gente. Padre Rufus prega muito sobre isso. Tem lugar que eu vou, que a secretaria, Rafael, chega, mas gente, dá até medo. Diz que o Padre Rufus disse assim, que um amigo pastor dele um dia disse que todo mundo chegou assim, né, e ele, sai Satanás, e sai, e gritava. Diz que o demônio disse assim: dá para vocês falar mais baixo? Está me atrapalhando o barulho de vocês. É tanto barulho e pouca unção. Às vezes alguma secretaria assusta o povo. E o que o demônio quer é criar essa bagunça toda. Por isso, gente, a sabedoria do Espírito, a unção nessa hora. E eu falei assim, em nome de Jesus, todo mundo vai ficar em silêncio. Porque o que o demônio está odiando agora é o nosso silêncio. Em adorar Jesus em silêncio. Naquela hora, ele levantou de novo e veio com tudo: eu te odeio! E gritava. E eu, em nome de Jesus, com toda a calma e serenidade, eu disse: em nome de Jesus, você não vai ficar mais nesse lugar. Esse lugar é do Senhor. Com essa calma que eu estou dizendo para vocês. Acabou. Sumiu, desapareceu. Fui conduzir um momento de cura interior na missa do Padre Wilson, que é uma loucura aquela missa de gente. E na hora que ele foi dar a bênção com o Santíssimo Sacramento, gente, o demônio começou de novo a gritar: eu odeio você! Eu odeio você! E essas experiências eu tenho de monte. Agora você imagina nós que nos tornamos sacrário vivo de Deus. O demônio não tem poder de chegar, não. Por isso, gente, não podemos perder missa e adoração a Jesus, não. Nós temos que nos abastecer com esta graça, com esse poder de Deus. Por isso, diga comigo: teus inimigos virão adular-te, mas tu pisarás por cima deles. Eu não tenho que ter medo dele. Porque o meu Deus me defenderá diante de qualquer causa, se eu estou caminhando dentro da vontade do Senhor. Diga comigo: o meu Deus me defenderá de qualquer causa, se eu estiver caminhando dentro da vontade dele. Ah
trono de graça. Um trono de graça, onde tu podes se achegar confiantemente, onde o amor te envolve completamente. Um trono de graça. Um trono de graça, onde tu podes colocar suas fraquezas, pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega a confiantemente alcançarás misericórdia. Achega-te, confiantemente alcançarás graça e ajuda oportuna, pois nosso Rei tem penetrado o céu. Somos sacerdote, temos em Jesus